Beleza. Bom, gente, então sejam bem-vindos aí novamente aos nossos encontros, né? O mês de fevereiro foi meio turbulento, porque, enfim, vários eventos na escola e muitos ocupavam o sábado, né? Então, por isso, a gente não teve alguns encontros, né? Mas, né, devagarzinho, com ritmo, a gente consegue ir. Então, a gente viu o livro um da República, que é um livro super importante, porque ele vai traçar, né, ele vai elaborar o problema da obra. Então, a gente já percebeu, acho que, né, nesse momento, que em Platão, o que importa para a gente é o problema, né? A forma como o problema vai se elaborar, como ele vai se delinear, porque a elaboração do problema, ela vai ser já metade do caminho para a gente conseguir uma resposta sobre ele, né? Se o problema não está bem elaborado, dificilmente a gente vai conseguir pensar sobre ele, né? Então, o livro um ele trata de apresentar o problema, né, para a gente. E o livro 2 da República, o comecinho do livro 2 pelo menos, né? Ele vai elaborar esse problema de maneira filosófica, né? Então, só recapitulando brevemente, né? O que é que vai acontecer no livro um? O Sócrates e o Trasímaco vão conversar, né? Eles vão conversar sobre o que é a justiça. E o Trasímaco e o Sócrates discordam, né? Só que eles conversam não a partir de um ponto de vista filosófico, ou seja, tentando descobrir o que é a justiça de fato, né? Mas eles vão conversar a partir de uma dimensão retórica. Um vai tentar ganhar do argumento do outro, né? A gente viu que nessa discussão, Sócrates ganha do Trasímaco, mas não responde os problemas apresentados sobre a justiça, né? E é isso que, justamente que o Glauco e o Adimanto, discípulos ali do Sócrates, vão falar, né, com ele depois. Glauco e o Adimanto, eles vão dizer assim, olha, Sócrates, né, apesar do Trasímaco ter sido seduzido como uma serpente, né, pela sua argumentação, nós não fomos, nós não estamos convencidos. E por isso, então, nós queremos que você defenda a justiça mais uma vez, agora com teses, né, reelaboradas de maneira filosófica, ou seja, esquecendo essa parte de disputa retórica, de competição, para, enfim, encarar o problema de fato, né? Então, essa transição que acontece no livro 2 ela é muito importante, né? Isso a gente viu na última aula. Aí, então, o Glauco e o Adimanto, cada um, né, respectivamente, vão fazer ataques à justiça, defesas à injustiça, né? Para dizer mais ou menos como o Sócrates deve responder, como ele deve solucionar o problema da justiça. E são contribuições muito interessantes, porque o que vai acontecer, né? O Glauco, ele vai contar para nós uma história do Anel de Giges, que é o primeiro mito que aparece na República, né? E nessa história, então, o que fica, né? Qual é a mensagem que o Glauco quer passar? Ele quer passar que todos os seres humanos são inclinados à injustiça, né? Que se nós tivéssemos possibilidade de agir, nós agiríamos injustamente, porque a injustiça é muito melhor para os seres humanos. Então ele ilustra a história de Giges é a seguinte, né? Giges ele consegue um anel que o deixa invisível, né? E aí com isso Giges ele comete as piores atrocidades possíveis, né? Porque ele parece ser justo, mas ele é injusto. Tudo bem? Ele parece aos olhos das pessoas ser uma pessoa legal e tal, só que quando ele coloca o anel e fica invisível, ele faz o que ele quiser, enfim, tá com terror, né? E a moral do Glauco é a seguinte, olha, se a gente colocar um anel desse na mão do injusto e na mão de uma pessoa justa, as duas buscariam as mesmas coisas, né? Porque no fim das contas a natureza humana é inclinada à injustiça. Tá? Então o Glauco ele tem um ponto aí, né, que o Sócrates precisa lidar. E só essa argumentação do Glauco, o Sócrates já disse que ficou impossibilitado, né? Já disse que é difícil de defender a justiça a partir disso aí. E aí, como se não bastasse, então o Adimanto ele vem e traz também uma delimitação para a resposta do Sócrates. Ele vai dizer, olha, Sócrates, nós queremos que você defenda a justiça,
mas nós não queremos que você defenda a justiça a partir das suas consequências. Ou seja, eles não querem que o Sócrates diga que a justiça é boa, porque com a justiça nós teremos, sei lá, uma boa reputação. Com a justiça nós seremos pessoas bem agraciadas pela sociedade, que vai receber bons salários, que vai ser louvado em músicas e tal, né? Ele não quer que a justiça seja louvada pelas suas consequências, por aquilo que advém dela, mas por ela mesma, tá? E a mesma coisa, ele precisa refutar a injustiça, não pensando naquilo que advém dela, mas por ela mesma, tá? O argumento ali do Adimanto, né, é também pensando do Glauco e do Adimanto, né? Um vai continuar o argumento do outro. É pensando na figura do perfeito de cada uma dessas artes, né? Então, pensando de quem a vida é melhor, né? A vida do perfeito injusto ou do perfeito justo? Quem que é cada um? O perfeito injusto é aquele que consegue fazer todas as injustiças sem ser punido por isso, né? Ou seja, ele parece justo, mas é injusto. E o perfeito justo, quem seria, né? Seria aquele que faz justiças, mas parece injusto aos olhos do outro. Pode falar, Iane. Não, é só um comentário que você falou que ele vai definir a justiça pelo que ela é, não pelo que ela traz. Isso. Mas esse já era uma característica do Sócrates, né? Todas as definições dele é pelo que é, não pelo que traz, porque isso ele questiona também as pessoas na rua, né? Isso, Eu sim, não sei, exato. tem um outro diálogo que ele faz isso, não sei se é sobre a verdade ou sobre o amor. Tem algum É, diálogo. toda obra do Platão tem esse jogo entre aparência e essência, né? A definição ela está no campo da essência e a aparência é o campo da opinião, né? Então a Uhum. tentativa de diferenciar uma das outras está bem presente, sim, nos diálogos. Todos os Ai, diálogos vão ter isso, é isso aí. Aqui a diferença é que o Adimanto ele coloca como uma condição lógica para que o Sócrates responda adequadamente, né? Porque se eu falar para vocês, por exemplo, olha, eu tenho 2 bolos para vocês comerem. Um desses bolos, né, é, vai te trazer saúde, vai te trazer, sei lá, alegria, tudo de bom, né? E outro bolo vai te trazer, poxa, só coisas ruins. Mas eu não disse qual bolo é mais gostoso. Esse é o ponto, né? O Admanto ele quer saber qual bolo, assim que provado, é o mais gostoso, independente do que advém dele, entendeu? Ele quer a justiça para ele deve ser respondida dessa forma, ok? Porque o então, o ponto que segundo. eles colocam é que é, o bolo mais gostoso é o da injustiça. Se a gente puder evitar o que advém dela, ou seja, as punições e tal, os seres humanos só fariam ela. O primeiro é uma apresentação, o livro 1. E o livro 2, ele vai fazer um conceito do que é? Então, a partir dessa lógica que eu estou colocando, o livro 1, onde ele conversa com o Céfalo, o Polemarco, né, o Trasímaco, vai ser a apresentação do problema da injustiça, ou seja, como eles chegaram lá, né? Mas, como eu falei, o livro 1, o Sócrates dialoga com o Trasímaco a partir da retórica, né? Então, é quase como se fosse um diálogo aporético. Inclusive, muitas pessoas dizem que o livro 1 foi escrito antes, bem antes do restante da República, né? E que depois o Sócrates usou esse diálogo, né, que teria sido o diálogo trasímaco, como introdução à República, né, formando assim o livro 1. Uma teoria bem interessante. Beleza, gente? Mas então, com a contribuição do Glauco e do Adimanto, o Sócrates vai dizer o seguinte, que é impressionante que eles tenham feito tal esforço para atacar a justiça dessa forma, né? Porque já de início, o Glauco e o Adimanto eles dizem que não estão convencidos pela tese do Trasímaco, né? De que a justiça é algo relativa e de que ela é melhor do que a justiça, né?
Aliás, que a injustiça seria melhor que a justiça. Mas eles conseguem fazer um esforço, né, para colocar e melhorar as teses do Trasímaco, melhorar a opinião contrária que eles acreditam, para que o Sócrates conseguisse, então, a partir dessa oposição, dialogar com eles. Então, isso nos ensina bastante, eu acho, de estudo comparado, né? Se nós queremos estudar alguma coisa, nós temos que ser capazes também de formular as teses contrárias, né? Para que a gente, enfim, procure realmente a verdade, né? Não fique só ali no campo retórico. Bom, o Sócrates vai dizer então que a defesa da justiça ela se tornou muito complicada com a argumentação do Glauco e do Adimano. Muito difícil, né? E ele então ele vai dar um passo, que é o passo que um dos passos mais importantes da República, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, gente, o problema como está elaborado, né, dessa maneira, ou seja, né, no campo ético, o problema como está elaborado, ele não pode ser resolvido facilmente por mim, né? Então, eu vou propor o seguinte, o Sócrates fala. Eu proponho que nós leiamos em letras grandes aquilo que também está escrito em letras pequenas, para que seja mais fácil de ler. Então ele vai pensar a justiça em uma escala maior, não na escala do indivíduo, não na escala da ética, né? Mas na escala da cidade, na escala da política, tudo bem? Então ele dá esse passo. E qual é esse passo? Ele identifica o indivíduo com a cidade. A cidade seria então apenas um indivíduo maior, e o indivíduo seria então apenas uma cidade menor, né? Então essa identificação entre o indivíduo e a cidade é o que dá a, a desculpa, né, digamos assim, para a gente imaginar essa politeia, né, essa cidade ideal, né? Bem, então Sócrates diz o seguinte: olha, gente, eu não consigo defender a justiça dessa maneira. Então, vamos ler em letras maiores, né? Vamos falar de uma cidade. E vamos imaginar o nascimento de uma cidade, para que a gente consiga ver nesse nascimento o nascimento também da justiça e da injustiça. E assim flagrar o que é a justiça e a injustiça. Tá? Tudo bem sobre esse passo? O Sócrates ele vai começar a argumentar daí e vai dizer, então, criemos uma cidade em palavras. Né? E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que uma cidade nasce porque cada um de nós não é autossuficiente, mas carente de muitas coisas. Então, nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Primeiro ponto, né? Por isso nascem as cidades. Nós precisamos comer, nos vestir, ter casa, né? Cuidar das crianças, enfim, exercitar uma série de atividades que um ser humano só não dá conta. Então, nós vivemos em comunidade para que cada um de nós possa sanar as carências um do outro, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai imaginar, então, né, o crescimento da cidade a partir das suas necessidades. Ele vai dizer, a primeira necessidade é alimentação, moradia, roupas, enfim, né? Então, vão haver pessoas para solucionar todo esse tipo de coisa. E aí, um argumento também fundamental aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, cada um deve pôr o seu trabalho à disposição de todos, tudo bem? Então, haverá uma pessoa, né, ou algumas pessoas responsáveis pela alimentação. Então, agricultores, por exemplo. E esses agricultores serão só agricultores. Imaginem que, se eles dividissem então o seu tempo, né, entre produzir a comida, construir a casa, né, cuidar das crianças, enfim, né, eles fariam de tudo um pouco, ok, mas eles de fato não se dedicariam a nada e nenhuma das necessidades estaria plenamente satisfeita. Faltaria comida, faltaria cuidar das crianças, né, faltaria material para casa, enfim. Então o argumento dele é o seguinte: cada um então deve pôr o seu trabalho à disposição dos outros, tá? Para que haja então essa troca. Então, uma pessoa deve fazer só uma atividade dentro dessa cidade.
Esse argumento, gente, ele é conhecido, se vocês forem ler algum artigo, né, sobre a República, ele é conhecido como o princípio da especialização. Então, o trabalho aqui na cidade que o Sócrates diz, para ele acontecer, ele precisa ser especializado. Tá? Ele precisa ser feito por um profissional só que vai se dedicar àquela arte, né, àquele trabalho, por toda a vida. Então, ó, ele diz: tudo cresce, se torna mais belo e fácil, quando cada um, de acordo com a sua natureza e no momento certo, deixando de lado os outros, faz um único trabalho. Então, aqui, a gente está em 370C, tudo bem? Onde a gente encontra aí o princípio da especialização. E ele vai continuar, né? Ele vai dizer, então, por exemplo, ok, o agricultor ele faz alimento, mas o agricultor ele não vai fazer os próprios instrumentos de trabalho, né? O arado, a enxada, enfim, né? Então haverão também carpinteiros, ferreiros, muitos outros artífices, né? A fazer parte da cidade que vai se tornando aos poucos populosa, né? É... Aí a gente acrescenta boeiros, pastores, né? Tecelões, sapateiros, enfim. E aí ele vai também dizer uma coisa importante, ó, percebam esse passo também. É impossível que uma cidade estabelecida onde ela está, ela tenha condições, ela tenha recursos naturais abundantes, de fato que nada falte. Tá? Lembrando aqui que ele está pensando em termos de Europa, né? Então é impossível uma cidade estar localizada em um lugar em que tenha tudo. Então para isso também nós teremos que fazer contato com outras cidades. Tá? Percebam então que as cidades também se relacionam umas com as outras, porque elas também não são autossuficientes. Percebam que há uma lógica, né, entre a relação do indivíduo e a relação entre as cidades. Relações entre indivíduos, relações entre cidades. Né? Relações entre indivíduos, você gera uma cidade. Relações entre cidades, você gera um país, né, a política de forma mais global. Né? Mas é tudo ali compatível, né? E aí, então, para se relacionar com outras cidades, nós precisaríamos então de comerciantes, né? Responsáveis pela importação, de donos de mercados, né? Enfim. Então, toda a lógica ali de importação, né? E ainda se o comércio se der pelo mar, nós precisaremos de marinheiros. Então, muita gente começa a morar na cidade, tá? Uh... E ele diz também que na cidade eles teriam os assalariados. Porque percebam o seguinte, ele está pensando numa lógica econômica bem diferente da que a gente tem hoje, né? Então, o agricultor, por exemplo, seria um agricultor familiar ali, ele, a sua família, né, sei lá, o seu clã, que produziria comida e venderia. Uma espécie de mini empresa, né, hoje em dia. Então, independente, tá? Agora, tem pessoas que não vão exercer o trabalho dessa maneira independente, dessa maneira de mini empresas, por exemplo, né? Essas pessoas vão ser os assalariados, tá? Então, ele coloca também os assalariados, ou seja, aqueles que não vão trabalhar dessa forma, mas têm o corpo forte, né, para trabalhos pesados, eles vendem o uso da sua força e o valor dela dá um nome de salário. Tá? Percebam também que ele introduz a moeda na cidade, né, como uma tecnologia de troca. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que alguém tem o alimento, mas não tem como trocá-lo diretamente por uma necessidade. Tipo, olha, eu preciso de alimento em troca de sapato, por exemplo. Né? Para você não ter que executar essas trocas de forma direta, né? De forma de escambo, a moeda, então, ela surge aqui como uma tecnologia. Tá? E eles perguntam, então, aonde estaria a justiça? Ok, a cidade parece grande o suficiente, então vamos procurar onde está a justiça. Né? E aí, o, o Adimanto vai responder o que é fundamental para a gente. Ele vai dar a pista fundamental da justiça. Onde está a justiça? E o Adimanto vai falar: olha, eu não sei, não tenho ideia, Sócrates. A não ser que esteja numa relação dessas pessoas entre si. Tá? Então, onde está a justiça? Ali
aonde os indivíduos se relacionam entre si, tá? Nessa dimensão política, né? Então, aí, como eles não sabem claramente onde está a justiça, eles vão continuar o exame, continuar imaginando a cidade crescendo, né? E aí o Sócrates vai elaborar uma descrição bastante interessante sobre como então viveriam as pessoas nessa cidade pautada pela necessidade humana, né? Ele vai dizer, em primeiro lugar, portanto, aqui eu estou lendo em 372A. Em primeiro lugar, portanto, examinemos como levarão a vida esses que assim estão organizados. Não farão pão, vinho, as roupas, sapatos, e tendo construído suas casas no verão, a maioria das vezes, trabalharão nus e descalços, mas no inverno vestidos e bem calçados. Vão alimentar-se com farinha feita de cevada e do trigo, aquela cozida, essa cevada. Colocarão belas massas e pães sobre palha ou folhas limpas, deitados em leitos de palha forrados com norça e mirto. Eles e os seus terão boa comida acompanhada de vinho, e com coroas na cabeça cantarão hinos aos deuses. Terão convivência agradável, com filhos em número adequado, com filhos em número adequado às suas posses, por temerem a indigência ou a guerra. E aí o Glauco fala, poxa, Sócrates, mas eles vão comer farinha, pão? Que mais, né? Sem nenhum acompanhamento, ele vai dizer. E aí o Sócrates fala, não, ok, né? Vamos pensar então no acompanhamento. Eles vão ter sal, azeitona, queijo, cebolas e legumes. Vão fazer cozidos com isso, né? Como é costume no campo. Então ele já está imaginando uma vida campestre, né? Ele não está imaginando a cidade e tal. Até sobremesas oferecemos figo, grão de bico, favas. Grão de bico era uma sobremesa na Grécia. Assarão na brasa bagos de mirto, bebericando vinho. E assim, passando a vida em paz e com saúde, é de esperar que quando já velhos morrerem, como herança deixarão aos descendentes uma vida tal qual a deles. Ou seja, ninguém teria posses o suficiente para deixar herança. Olha que interessante essa vida, né? Que ele elabora. Então, uma vida extremamente simples e rústica, né? Tal como a vida no campo. Então, você vai comer vegetais, né? Enfim, uma vida totalmente campestre aqui, né? Rural, simples, rústica. E aí o Glauco, ele vai falar uma das frases mais célebres da República, né? Ele vai dizer, olha, Sócrates, se estivesse organizando uma cidade de porcos, o cenário também seria esse. Então o Glauco, ele é um nobre, né? Você fala para um nobre que, olha, uma cidade ideal seria você viver dormindo na palha, né? Comendo legumes, né? E massas, enfim. Ele achar, meu, assim. E ele falou então que a cidade do Sócrates é uma cidade extremamente simples, uma cidade de porcos. E aí o Sócrates vai dizer, ah, Glauco, então você já não quer uma cidade pautada pela necessidade, mas você quer uma cidade com luxo também, né? Ou seja, que tenha coisas que não são necessárias. Tá? E aí De o novo, projeto, qual a numeração? aqui a Essa frase fala do do Glauco, Glauco? ela fica em 372D, bem no finalzinho do D, né? Se estivesses organizando, Sócrates, uma cidade de porcos, a forragem que lhes daria seria outra, se não essa. E aí o Glauco quer que então a cidade seja elaborada tal qual ela é hoje. Isso é importante, tá? Então, ó, percebam, gente, o projeto aqui do Sócrates não é falar da justiça a partir de uma cidade ideal, beleza? Uma cidade que não existe. Ele vai imaginar a cidade tal qual é hoje. Então, uma cidade luxuosa, ele diz, né? E ele vai continuar, ó. Imaginar uma cidade luxuosa, talvez nem seja mal. É que examiná-la, mesmo sendo ela tal como é, veríamos como a justiça e a injustiça nascem nas cidades. Tá? Então ele vai. Nessa cidade que ele elaborou, a gente conseguiria ver o nascimento da justiça. Na cidade tal como ela é, a gente vai ver o nascimento tanto da justiça como da injustiça. Então, a procura precisa ficar mais atenta. Né?
E aí, então, uma cidade de luxos é uma cidade cheia de inflamações. Chega à conclusão de que a cidade é reflexo da unidade, que é o homem. Porque ali, quando ele começou a discutir entre indivíduos, ele teve o mesmo problema com a justiça e injustiça, e só aumentou o plano, né? Porque Isso, a cidade exato, continua sendo formada de indivíduos, e ela vai refletir exatamente a injustiça e a justiça, né? É exato, sempre o mesmo problema, mesmo aumentando de tamanho, né? Talvez até exatamente, mais injustiça, porque aí você pega o interesse de cada um sobrepondo sobre o interesse de vários, né? Então a exato, injustiça aumenta exatamente. de tamanho, É isso mesmo, Moacir, não é isso mesmo. só eu Aumenta de contra tamanho, o a eu. injustiça ela se torna política, né? Também. Pois é, pois é. Tá bom, toca o barco aí que eu estou só analisando o comunismo envolvido nessa história. Tem leituras da República muito diferentes, né? Leituras que vão ver na República do Platão uma defesa de um comunismo, por exemplo, né? Alguns vão ver a defesa de um Estado autoritário ou a defesa de um Estado ultraliberal, né? Então há muitas leituras para a República, né? De Eu certa estou forma, eu seguindo. gosto de imaginar que Platão preveu todas elas, né? Porque É, para ele a forma do governo ela vai refletir a forma do leitor, né? Mas diga aí. cada um vê pelo que percebe, né? Cada um Isso, vê aquilo que tem dentro de si, né? Mas seria isso. interessante depois eu dar se você puder dar alguns que para mim enxergar essa, esse autoritarismo, esse estilo diferente de tocar, porque no primeiro momento o que eu percebi foi mais o comunismo mesmo, né? Aquele comunismo raça, aquele que Hum, nasceu lá sim, na época de Marx, e a gente percebe que cada um era proposto. Você vai ser sapateiro, nasceu sapateiro e vai continuar sendo sapateiro o resto da sua vida, né? E não tem jeito. Seu pai foi sapateiro, você vai ser sapateiro, né? É óbvio que hoje, assim, acredito, né, que não seja mais dessa maneira. Lá eles devem estar um pouquinho então, mais sim, evoluídos, essa obra do mas, Platão, mas ela inspirou várias posições de utopia, né? Inclusive as sim, modernas, né? sim. Então, o Walden, por exemplo, né? Enfim, esqueci o nome do autor agora. São utopias também inspiradas aqui, né? As utopias, elas existem desde a época clássica, né? Quando a gente pensa, até quando a gente pensa em mitologia, o Olimpo, né? A forma como se organiza a cidade. Então, são todas utopias, né? A questão aqui do Platão é É. que ele tenta fazer uma utopia pensada em uma cidade real, né? Uma cidade com seus vícios, com seres humanos reais. Então, é bem interessante o Perfeito. projeto aqui. Beleza? Pessoal, só para fins de combinado, a gente vai avançar até umas 11h15, tudo bem? Ok, sem problema. Beleza. Então ele vai dizer, né? Agora que a cidade é luxuosa, né? A gente lê aqui em 373b. Então é preciso tornar uma cidade, a cidade maior. Aquela cidade que era sadia já não basta. Mas a partir dela, então, devemos aumentá-la e enchê-la com uma multidão de habitantes cuja presença não mais visa o suprimento do necessário. E aí estão o caso dos caçadores e imitadores. Então essas duas categorias elas são bem importantes, elas vão ser retomadas ali mais à frente, né? Então, artistas em geral, né, que está ali na classe dos imitadores, arte das musas, poetas, seus auxiliares, rapisodos, atores, coreautas, empreiteiros. Empreiteiros é no sentido daquele que produz um teatro, né, uma obra de arte.
artífices de toda espécie de objetos, e entre outros enfeites de mulheres e homens. Precisaremos também de maior número de servidores, de assalariados, né? Vamos precisar de pedagogos, amas, governantes, camareiros, barbeiros, cozinheiros, açougueiros, confeiteiros, né? Enfim. E também precisaremos muito mais de médicos do que precisávamos antes, né? Porque essa cidade cheia de inflamações, né, como diz, não é só a nível social, né? Um tipo de vida desregrado também leva a que a gente precise de uma atenção à saúde maior. Então, uma cidade luxuosa é também uma cidade menos saudável. Por isso que ele caracteriza a cidade anterior como uma cidade sadia, né? A cidade sã. E aí, olha que passo interessante. Esse, para mim, é um dos passos fundamentais aqui do início da cidade no livro 2. Ele já, olha, anteriormente, o nosso território bastava para alimentar os nossos habitantes, tá certo? A cidade não era autossuficiente, mas de alguma maneira ela era ok, ela era logicamente estabelecida, né? Só que agora o nosso território vai ficar pequeno para alimentar os nossos habitantes. Então nós deveremos tomar para nós parte do território dos vizinhos, se quisermos ter terra suficiente para pastagem e lavoura. E por sua vez, eles também tentarão tomar parte da nossa, se também se lançarem numa busca infindável de bens, ultrapassando os limites do que é necessário. Então ele coloca Até hoje é assim. exatamente, que duas cidades, cada uma do lado da outra ali, por exemplo, né? As duas buscando sempre mais, sempre o luxo. Uma hora elas vão entrar em choque e os territórios vão começar a ser disputados. O que é que ele está falando aqui? Né? A origem da guerra, a origem do conflito entre as cidades. A gente poderia também, já que a gente já sabe essa comparação de que o indivíduo é igual à cidade, pensar que no indivíduo não é diferente. Quando o indivíduo ele está buscando mais, sempre mais, ele vai entrar em choque com outro indivíduo também. Enfim, mas aqui no campo político, a gente viu então o nascimento da guerra, né? E aí ele vai dizer uma coisa interessante, ó. E nada diremos, disse eu, nem que a guerra causa um mal nem um bem. Só diremos que descobrimos a origem da guerra, de onde principalmente advêm os males para as cidades, não só para os indivíduos, mas também para os cidadãos do seu todo, no momento em que ela ocorre. Né? E aí então, já que a guerra existe, a guerra é uma realidade, a gente deve imaginar então uma outra profissão capaz de lidar com isso, né? Que é a profissão do guerreiro. Então ele vai pensar que uma cidade, então, para lidar com a guerra, precisa ter um exército. Né? E aí, a gente já viu que é impossível, de acordo com o princípio de especialização, um indivíduo exercer múltiplas artes. O agricultor só pode ser agricultor, né? Então, por que que o guerreiro seria outra coisa que não só guerreiro? Então, aí, ele imagina um exército em que os guerreiros sejam só guerreiros. Ele imagina, então, uma classe guerreira, né? Então, ó, a atribuição dessa tarefa, pessoal, ela já tem aqui alguns caráteres de educação. Por mais que ele não tenha falado ainda de educação, ele vai dizer o seguinte, olha, em 374C, ele vai dizer: a cada um dos outros atribuímos uma única tarefa, a, aquela para a qual ele tem inclinação natural, que sem se ocupar com outras coisas, exercendo-a durante toda a vida, sem deixar escapar as oportunidades, desempenhará com perfeição. Né? Então aqui ele deixa claro que cada qual seria direcionado a uma atividade de acordo com a sua natureza. Tá certo? Então os guerreiros também seriam escolhidos de alguma forma aqui, né? Dentro da cidade. Ele ainda não diz como, né? Ok? E ele vai pensar então, como é que então a gente vai decidir como alguém é apto ou não a ser um guerreiro, né? Aqui ele não usa mais a palavra guerreiro, né? Ele vai usar a palavra guardião. Guardião é uma tradução para a palavra grega phylax,
Philax significa sentinela, vigia, né? É alguém geralmente que se posta na entrada de algum lugar, né? Então, os guardiões, né? Que é essa classe guerreira, ele vai começar a pensar, então, como decidir que um guardião seja realmente um guardião, né? Porque é preciso que ele tenha qualidades naturais para isso. Imagina o seguinte, você está dando, dentro da sua cidade, poder para que alguém tire a vida de outro ser humano, né? Você está treinando uma pessoa só para isso. A tarefa da pessoa é tirar a vida de um outro ser humano. Tão grande poder na cidade, ele pode facilmente tomar um caminho prejudicial. Então ele vai dizer que não é uma tarefa qualquer você decidir quem é o guardião, né? Porque quem é o guardião né, vai decidir o futuro da cidade. Tanto se ela vai ser suscetível, né, em guerras com estrangeiros ou suscetível a si mesma, ok? E aí o que ele vai dizer? Ele vai então pensar que o guardião ele deve ser como um cão, como um cachorro, né? Quais são as características aqui do cachorro, né? Ele deve ser curioso ao desconhecido, né? E favorável, amigável com o que é conhecido, tá certo? Então o guardião ele não é alguém, por exemplo, sei lá, xenofóbico, né? Alguém que odeia tudo que é fora da cidade. Ele deve estar curioso, procurando conhecer aquilo que ele não conhece. Olha que interessante, né? Uma característica filosófica, né, justamente. E também ele deve ser amigável com os seus conhecidos, né, como um cachorro. Ele deverá ser valente, e aí ele coloca já a questão do ímpeto, né? Ele deverá ter o ímpeto. O ímpeto é aquilo que, quando está presente, a alma toda nada teme e nem sofre derrota, né? O ímpeto é uma espécie de vontade, né? A alma dele, então, deve ser impetuosa. Contudo, devem ser brandos com os seus, né? E aí, onde acharemos um modo de ser brando que, ao mesmo tempo, seja muito impetuoso? Aqui eu estou reconstruindo a argumentação, né? Pra vocês entenderem o problema. Como é que a gente vai achar alguém brando, amigável, e ao mesmo tempo impetuoso, muito impetuoso, né? Tudo bem? Então, aí ele vai dizer o seguinte: olha, será que, na tua opinião, quem vai ser guardião ainda precisa de algo mais? Isso é, além de ser impetuoso, deve ser então filósofo por natureza. Quando vê um desconhecido, fica bravo sem ter sofrido maus tratos, mas quando vê um conhecido, recebe o bem, mesmo que jamais tenha sido bem tratado por ele. Não acha isso estranho, né? Então, o cachorro, ele tem um defeito, que é, ele às vezes é ríspido demais com o desconhecido e amigável demais com o conhecido. Imagina alguém, sei lá, um cachorro, que tem ali um familiar dele. A pessoa nunca tratou bem o cachorro, mas o cachorro é super leal àquela pessoa, né? Ele diz, o guardião não pode ser assim, né? O que o faz discernir uma figura amiga de uma hostil é que uma ele a conhece e a outra não. Então, ele poderia não ter o desejo de aprender, se é por meio do conhecimento e do desconhecimento que ele distingue quem é um dos seus e quem lhe é estranho. Então, o critério para o guardião ser favorável ou desfavorável a alguém é o conhecimento. Então, admitimos resolutamente que também o homem, para ser brando com os seus e com os conhecidos por natureza deve ser amante da sabedoria e gostar de aprender. E aí ele resume, né, as características do guardião aqui em 376C. Ele deve ser amante da sabedoria, impetuoso, rápido e forte, e assim será, né, o nosso bom e belo guardião da cidade. Ok, gente? Então, eu vou parar por aqui, porque aí na frase seguinte ele vai dizer o seguinte: mas como serão eles criados e educados? Aí esse é o assunto próximo, para a próxima aula, né?
Então, aqui no livro 2, ele já começa a pensar na educação desse guardião, né? Na educação desse elemento tão importante para a cidade. Ele Tudo bem, joga gente? Essa muito parte? em cima dessa, em cima dessa, desse veio na sociedade, né? Trabalha bastante esse veio da sociedade, né? A parte dos guerreiros aí, né? Ele Isso, sim. discute mais a respeito desse desse trabalho do que sobre outros, né? Sim, sim, de fato, porque produzir comida é muito diferente de matar alguém. Então, acho que a questão da especificidade da ação do guerreiro, do guardião, né? Ela vai trazer um certo problema para a cidade, né? Porque ele já prevê aqui, olha, existe então essa força especialista nisso na cidade, né? Imagina o seguinte, qual é a nossa relação com esse tipo de força nas nossas cidades, né? Ela não pode ser uma relação de medo, certo? Ela também não pode ser uma relação de puxa, então estamos à mercê de um golpe militar, né? A gente não pode pensar assim, esses guardiões, eles são uma força, eles são a força da cidade, né? A capacidade de agir. Então, dependendo como ela está direcionada, a cidade vai ao sucesso ou ao fracasso no piscar de olhos, né? Então, acho que já imaginando isso, ele percebe o quão importante é decidir quem vai ser guardião, quais as características de um guardião, né? Beleza? Imagina então que toda pessoa, sei lá, todo militar, né? Vou dar um exemplo banal. Tenha que ser amante da sabedoria, impetuoso, rápido e forte, né? Então, a gente sabe que não é assim, né? Ele está propondo aqui um, uma, um sarrafo, né? Do qual você só pode ser aquilo se tiver essas características, tá? Porque é muito diferente você ser egoísta ocupando um lugar de poder, né? É fácil você ser egoísta, por exemplo, mas ali na sua casa, no seu nicho, né? Sem nenhum tipo de relação com outras pessoas. Agora, quando você tem um papel que é de se relacionar com outras pessoas, você não pode, né? Se dar o luxo de ser egoísta, enfim. Então acho que é mais ou menos por isso, gente. Ele dá mais importância também. Perfeito, perfeito. E depois os políticos e assim vai. Tá certo. Gratidão, gratidão, Ione. Valeu, Henricão. Vou deixar aí que vocês Valeu, devem estar Obrigada. gente. com o horário travado aí, né? De nosso, que número parou? É, 377? nós paramos em 376D. 6B, tá. D de dado. D, tá bom. Tchau, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana, gente. Até mais. Obrigado a todos. Gratidão.